questionou quanto a isso. O que possibilita ela voar é uma diferença de pressão. Se você considerar ela toda, você pode considerar que é, na verdade, um jogo de pressão em torno de toda a aeronave. Se eu levanto, automaticamente eu retenho mais ar aqui. Então, a pressão vai abaixar esse lado da asa. Aqui ele vai levantar. A aeronave é capaz de fazer esse movimento. Se eu abaixar, retenho mais ar embaixo. Maior pressão. Essa parte da asa levanta, a outra abaixa. Ok? Esse é um movimento em torno desse eixo. Agora, um segundo eixo. Imagina um eixo entrando aqui, saindo na ponta da asa do outro lado. Se eu movimento, a aeronave faz esse movimento. Ela levanta o nariz e ela abaixa o nariz. O que possibilita a aeronave fazer esse tipo de manobra? Vira de lado, por favor. Essa parte móvel. A da asa é igual, tá? Só que a asa não está funcionando por causa do durex. Se eu levanto atrás, maior pressão, isso vai abaixar, o nariz levanta. Se eu faço um movimento contrário, o nariz abaixa e a cauda levanta. O terceiro movimento seria o movimento em torno de um eixo aqui, no centro da aeronave. A aeronave seria capaz de fazer esse movimento, virar o nariz, a direção dele. Onde está a parte móvel que proporciona isto? Está aqui atrás, na parte vertical, que muitos se perguntam para que serve. Fundamental no voo. Se ela está para cá, retenho mais ar aqui, maior pressão, eu empurro a cauda, o nariz vai para o outro lado. Se eu faço o movimento contrário, empurro para cá, o nariz movimenta para o outro lado. Certo? Pode continuar. Obrigado. Basicamente, esse é o controle da aeronave. Todos esses movimentos combinados, equilibrando todas as forças do avião. Isso seria o controle da aeronave, seria através dessas superfícies móveis. Então, cada superfície, a área dela, o quanto que ela vai defletir e o quanto que isso vai resultar no avião, tudo isso precisa ser calculado, descrito no relatório, tá? E esse controle está diretamente ligado à estabilidade da aeronave. Pode passar? O que seria uma aeronave estável? Tá? Basicamente, uma aeronave estável seria uma aeronave capaz de se manter em voo sozinha, sem a ação de um piloto. O que seria isso? Vamos considerar uma aeronave voando equilibrada. Eu tenho um vento, uma massa de ar, enfim, que vai fazer com que a aeronave sofra uma perturbação e ela saia da rota, ela incline um pouco. Se a minha aeronave for estável, as forças nela, sozinhas, serão capazes de trazê-la de volta para o equilíbrio. Isso é uma aeronave estável, ou seja, o piloto ele não precisa acionar nenhum comando, nenhuma dessas superfícies móveis para ela voltar. Claro que isso tem um limite, né? Não quer dizer que qualquer vento, nossa, a aeronave saiu, ela vai voltar. Não é isso, mas pequenas perturbações, a aeronave é capaz sim de voltar à posição de equilíbrio que ela estava. Se a sua aeronave não for estável, for indiferente, se é uma massa de ar levantar o nariz dela, ela vai embora da forma que ela estava. E se ela for instável, ela tende a cada vez mais fugir daquela posição inicial. Tá? Então, dentro do projeto da aerodesign, não necessariamente você precisa ter uma aeronave estável, isso não é uma regra. Aliás, nós temos muitas aeronaves estáveis, tá? Nós temos caças que não são nada estáveis. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Só que você precisa fazer uma análise de estabilidade e você precisa dizer para eles se ela é estável ou não. É interessante que no aerodesign ela seja estável. Primeiro porque ela é uma aeronave feita por alunos. Então a probabilidade de ter alguma coisa ali que não é muito certa é muito grande. E segundo, para ajudar o piloto, porque veja, você tem a possibilidade, você tem uma chance de voo. Se por exemplo, se aquela aeronave da equipe do Urubus, que ela saiu, voltou, quase voltou para o chão, se ela não fosse estável, dificilmente aquele voo teria acontecido. Ela
teve a habilidade do piloto, claro, ninguém vai tirar o mérito dele, ele representou a categoria ali, mas a estabilidade da aeronave contou muito para ela conseguir decolar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu não coloquei isso no slide, eu deveria ter colocado, mas eu acho que vale muito a pena comentar. Todo mundo aqui já viu um avião de grande porte, um Boeing, Airbus, decolar. Ele decola, só que ele não é brusco, parece que ele tem uma inércia, ele levanta aos poucos. E todo mundo já viu um caça, quando faz uma curva, já foi, já aconteceu. Por quê? O caça não é estável, então ele atende aos comandos dele muito rápido, né? Mas, humanamente, o caça não seria pilotável. Por que ele é pilotável? Computadores, que fazem correções o tempo inteiro. Tá? Então, essa é a diferença de uma aeronave estável e uma não estável. Pode passar, por favor? O que faz, no aerodesign, o movimento dessas superfícies móveis, superfícies de controle? São todas por servos, ok? Servos. Tanto o acionamento do acelerador do motor é por servo, o movimento da rodinha da frente e das superfícies móveis. Então, dentro do projeto, tem que ter toda uma análise de quanto que eu preciso de torque nesses servos para me movimentar essas superfícies, fiação, bateria de alimentação, receptor, tá? Por quê? Porque a aeronave é radiocontrolada. Então, tudo isso também exige um estudo, também exige um relatório técnico para que possa ser descrito para a SAI. Okay? Eu vou passar a palavra para um outro integrante da equipe, o Edilânio, ele vai prosseguir com a apresentação. E aí, pessoal? Show? Passa para mim, por favor. Sou o Edilânio, como ela disse, e vou falar basicamente assim: por que fazer um projeto de aerodesign se eu posso simplesmente ir lá fazer um avião e ficar brincando? Não é tão fácil. Vou falar basicamente dos problemas que ocorrem se fatores não forem levados a sério. Aqui, como mostra esses dois pequenos vídeos, eu vou falar de aeroelasticidade. O que é aeroelasticidade? Pelo nome, A, que é o efeito que ocorre com o ar, e aeroelasticidade, o efeito elástico causado pelo ar. Ou seja, se não houver um estudo certo, conforme a velocidade, turbulências e tudo mais que ocorrem com o avião, por mais que seja de metal, titânio, seja o que for, acontece isso, parece borracha. Esses dois casos aqui nada são que Boeing 747. São aviões de grande porte, como vocês veem, parece que a asa é frágil. O Boeing 787, aqui não tem um exemplo, em voo ele chega a movimentar a ponta da asa a cerca de 3 metros de altura. Quem fizer alguma viagem e quiser ver um dia, fica na asa que vocês vão conseguir ver. Passa aí para mim, por favor. Basicamente, se eu fizer um avião de aerodesign, um projeto, será que isso vai me agregar o valor se eu quiser trabalhar com um avião mesmo, o Boeing e assim por diante? Sim. Aqui um exemplo. O primeiro é um avião do aerodesign, uma planta simples, e ao lado um avião monomotor. Não chega a ser um avião de grande porte, turbojado, mas é um avião monomotor que é controlado pessoalmente, não radiocontrolado. Então vocês veem que são projetos muito parecidos. Então você vê que o projeto ele tem que ser bem calculado para não acontecer aquilo com o avião Boeing de verdade. Mas isso pode acontecer com aerodesign? Pode passar o slide, por favor? Pode tocar o vídeo. Aqui é a equipe AeroRio, lá da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Esse voo foi na competição de 2007, tá bom?
Isso é um pequeno exemplo do efeito flutter. O que é o efeito flutter? É o efeito causado pela velocidade do vento, que causa uma vibração no corpo e gera uma vibração excessiva até você perder o controle e parece que é de borracha. Olha lá, parece passarinho. Isso é muito triste, mas acontece. Não aconteceu com a gente, graças a Deus, né? Pode passar aí, por favor. E aí vem aquele comentário. O projeto é igual para os dois. Aqui um exemplo do que o efeito flutter pode fazer. Não é só vibrar a asa. Se vibrar eu posso voltar? Até certo ponto sim. O problema é quando essa vibração é excessiva a ponto de você não ter o que fazer. Você viu e já era. Aqui, por exemplo, o Boeing, pode passar o vídeo por gentileza. Vibrou até seu rompimento. Vocês viram que não teve basicamente 2 segundos. Imagina o piloto, vibrou, já era. Se você está ali no meio, provavelmente uma turbina passou por você e não teve muito o que fazer. E o outro vídeo, pode passar por gentileza, como o aerodesign pode representar e muito um avião em grande escala. Ali um voo de aerodesign da Universidade de Tecnologia Austin, no Texas. Muito parecido, certo? Pode só rodar o primeiro vídeo, por favor, para ver como... Muito similar, certo? Então, o conhecimento do aerodesign, ele agrega muito valor. E isso é passado muito à frente. Esse foi um exemplo só do flutter, que é o efeito de vibração e estabilidade. Mas ocorrem muitos outros fatores. Pode só passar o vídeo para a gente ler o slide. E como analisar isso? Vou colocar meu avião para voar e vou ver se quebra. O professor estava falando que é um trabalho caro. Então, primeiramente, uma simulação computacional. Vou pegar o meu material, vou ver o que eu quero fazer, o desenho da aeronave, vou colocar no CFD, vou ver as cargas que são aplicadas nele, por isso que o nome da matéria é Cargas e Aeroelasticidade, porque você tem que analisar todas as cargas que acontecem, e com a simulação também vem os gráficos. Vocês vão ver durante o curso muitos gráficos. Para que eu uso? Imagina que aquela oscilação ali é a asa. Então ela desce, sobe, desceu muito, subiu muito, quebrou. Então é o efeito flutter, como descrito. Tudo bem? Pode passar, por favor. Aí vocês pensam, eu vou projetar, vou estudar, fazer um projeto no aerodesign e vou usar só com avião? Não, aqui um exemplo do efeito flutter que o pessoal da Civil aí pode ver um pouquinho. Pode passar o vídeo, por favor? Essa é a ponte de Tacoma, em Austin, nos Estados Unidos. Não me recordo do ano, perdão. E é o efeito flutter. É o efeito o que aconteceu? O vento passando pela ponte vibrou e aconteceu isso. Parece borracha, mas na verdade são toneladas e toneladas de concreto. Igual com avião. Toneladas de aço que parece nada se o projeto não for designado e bem suscetível. Isso aqui, por exemplo, tinha velocidade de vento na região e antes do projeto não foi verificada essa velocidade. Vamos lá fazer uma ponte como as outras. Só que o efeito do vento passar lá, ele era suficiente para causar uma vibração no material e simplesmente levar a esse rompimento. Pode passar, por favor?
E de todas as análises computacionais, eu vou fazer a análise e vou fazer o avião? Não, primeiro você faz uma análise se o material que você tem é resistente. Então, antes, o que a gente faz, e a própria SciPed, fazer os análises de resistência, tanto dos materiais como das estruturas. Porque, às vezes, por exemplo, você tem ali um tubo de carbono sendo testado na primeira figura. Pô, o tubo de carbono aguenta bem. Mas será que a asa por completo aguenta bem? Será que todo o resto da estrutura aguenta? Toda a carga que vai ser aplicada? Por exemplo, se eu colocar uma carga de 15 quilos aqui, ele vai aguentar? Porque a madeira é diferente de uma fibra de carbono. Então, tudo isso deve ser analisado. Pode passar, por favor? E essa análise é feita o quê? Para você ver até onde ela aguenta. No caso aqui vocês têm o exemplo do trem de pouso, e até seu rompimento. E com isso gerar a análise do que é mais frágil no avião. Se é meu trem de pouso, se é minha asa, se aguenta. E daí para frente, maiores estudos. Ah, não é resistente? Vou fazer uma mais resistente. Mas o que me gera isso? Gera peso? Então vou procurar outro material. E assim por diante. Como todas as engenharias devem prever. Pode passar, por favor? E para que eu preciso fazer todo esse estudo? Para gerar margem de segurança. Todo projeto de engenharia precisa da margem de segurança. E o que é isso? O projeto, por exemplo, você precisa aplicar uma carga no avião de 15 kg. Fez o teste, ele aguentou 20. Ou seja, você tem um limite de segurança que é aceitável. E com isso você pode, por exemplo, durante o voo, o vento também é uma carga. Então, ele garante que você consegue mais pelo menos uns 5 kg de vento ali. Se é uma região que venta muito, pô, já vejo que não é suficiente na asa, por exemplo. Então, daí por diante. Pode passar, por favor. E todo projeto, como foi dito, todo projeto, todo ano, ele é diferente. A SAI, ele dá um projeto diferenciado. Esse ano, ela deu como regra que o avião coubesse num cone. Dentro de um cone sua altura fosse de 75 centímetros e um diâmetro de 2,5 metros. Então, independente do projeto que você fizesse, eu quero um avião de 2 asas, 3 asas, um avião grande, pequeno, ele tinha que caber no cone. Ele tem. E voar num comprimento de 60 metros de pista. Então, coube no cone, mas vai voar nos 60 metros de pista? Voa. Então, está válido. Pode passar, por favor. E aqui, o nosso projeto desse ano. Coube no cone e voou nos 60 metros de pista. A gente chama carinhosamente de Anastácia, porque ninguém sabe. E pode rodar o vídeo, por favor? Só o pessoal dá uma olhada aí. O vídeo está um pouco acelerado, então se parecer que tem uns minions falando aí. Estamos jogando pão. Vocês não sabem como isso é emocionante. Esse avião aqui, só explicar o que ele é. Teve um gritinho de vitória de um Minion. Esse avião aqui é um modelo Joined Wing, que é o quê? 2 asas juntas. Então, cadê esse aqui que a menina estava falando, que tem atrás, que movimenta? Não tem, é uma asa. É um projeto bem diferente, porque a partir do momento que você tira algo que um avião deve ter, você tem que fazer um projeto para justificar isso. Então, como é que eu vou voar com 2 asas? É isso que a gente se pergunta até hoje.
E é o que a gente vem projetando e foi o que deu certo, graças a Deus. Vocês veem que nesse caso aqui é muito diferente. Ele tem 3 lanes, que é o quê? É o suficiente que ele necessitou dentro do cone. Então, são coisas que o projeto vai precisando ao longo do tempo. Então, meu projeto, ele coube dentro do cone? Coube. Com o leme? Não. Então, precisei fazer 2, 3. São coisas que você vai aprendendo ao longo do projeto. Isso acontece com um avião de grande escala também. E vai dar muito da experiência. Tudo bem? Pode passar, por favor. Nossos patrocinadores desse ano. Agradecer muito a eles. A Flying Circus, a Clarity, a BR Fitas, Mais RC, Geração 7 Mares, Metalurgia Mush. Principalmente, não querendo desmerecer as outras, mas principalmente a Flying Circus. Flying Circus é uma empresa que vem nos acompanhando desde o início da competição. Empresa do nosso piloto, Fabrício, que ajuda de várias formas. Não ajuda diretamente com o relatório e tal, mas é quem está sempre disponível para pilotar para a gente. Precisou de material, ele vai lá, ele faz cortes. Quem não quiser trabalhar no aerodesign, mas, pô, me interessei, eu quero ter um aeromodelo, fala com ele, entre em contato com a gente, que a gente pode passar o contato. Ele faz corte a laser e tudo mais, tudo bem? Quero agradecer muito a ele, ele não está aqui hoje, mas do fundo do coração, beijo grande, mestre. Pode passar, por favor. Aqui, a Anastácia, ali, bonitinha, show. E nossa equipe no dia do voo, porque a gente sempre faz testes antes, aquele dia de teste. Pessoal ali, o primeiro, em verde, nosso piloto, o Fabrício, eu, a Gabriela, está aqui, vai logo apresentar para vocês. Nossa capitã Tamires, o Emerson, que também está aqui, e o Lucas, que hoje não pôde estar. No dia o Alessandro não pôde comparecer, mas ajudou muito nesse dia, no caso do transporte. E pode passar, por gentileza. E agora eu vou passar a palavra para a nossa Gabriela, para poder falar um pouco vocês falaram tanto de entrar para a equipe, então eu vou falar um pouquinho como poder entrar na equipe, participar e tudo mais. Tudo bem? Obrigado a todos. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouquinho do nosso processo seletivo, que, como o pessoal falou, o professor João falou, a gente precisa muito de gente nova, até porque a gente já está no 8º semestre e a gente vai sair no final do ano que vem e a gente precisa que a Uninove continue com a equipe Ícaro, né? Então, o processo seletivo vai estar explicado certinho lá no Facebook da equipe, vai estar dizendo como vai ser, e a gente decidiu fazer esse processo porque a gente já teve muito problema com pessoas que entraram e estavam desinteressadas. Então vai ser só algo mesmo para a gente saber quem realmente quer participar. E as inscrições vão ficar... Você passa o slide para mim, por favor? As inscrições vão ficar abertas até dia 20 de novembro e a gente quer terminar essa pré-seleção até o final desse ano. Para ano que vem já começar com a equipe completa desde o início do ano, porque é um projeto que demanda tempo e precisa começar desde o início. Então é isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a equipe, o pessoal está aqui para responder vocês. Bom, pessoal, para finalizar, vou pedir para deixar nesse slide aí, eu quero desejar aqui muito obrigado para vocês pela presença de todos vocês, pela paciência aí de vocês, tá legal? E vejam, né, em relação ao processo seletivo, né, eles estão abertos até o dia 20, e aí, no caso, tem fases para esse processo seletivo acontecer, porque, vejam, né, simplesmente gostar de diversão é legal, mas de alguma forma tem que ter um perfil para poder acompanhar. Vocês perceberam que tem que gostar de aviação, dessa parte aí, tá legal? E, no caso, essas inscrições vão até o dia 20 de novembro. E o que acontece, né? Além disso, a gente vai divulgar também um panfleto, vamos dizer assim, né? Via
central do aluno, conforme o professor Mercury já comentou comigo, tá? Então, na central do aluno vai aparecer todos esses dados, eu sei que tem um pessoal tirando foto, mas esse cara vai aparecer na central para vocês, quem tiver interesse. Então, é isso. Quem tiver aí alguma dúvida, muito obrigado aí, muito obrigado pela equipe que está aqui presente. Quem tiver aí alguma dúvida, estamos aqui à disposição de vocês. 2 a 5, né? 3, 4, 5, 6. A competição, pessoal, ela vai ser realizada em São José dos Campos, né? Todos estão convidados. A competição é dia 3, né? 4, 5 e 6 de novembro. Tá ligado? Depois do feriado aí começa a competição. Feriado, se eu não me engano, numa quarta-feira. Então é quinta, sexta, sábado, né? E domingo. Tá? Ok, pessoal? Tem alguma dúvida? Entenderam tudo? Maravilha. Pode equipe subir tudinho aqui. Diga aí, meu querido. Você falou aí, ele aborda todas as áreas dentro do livro só a área de aeronáutica? Assim? Tipo assim, esse livro ele aborda